Toda empresa precisa de estrutura tecnológica. E muitas vezes não é só o cabeamento, não. Tem empresas que já estão na nuvem. O quanto modernizou a tecnologia de informação da sua empresa? Hoje eu trago um grande especialista. Leandro Viel, CEO da Leve Tecnologia. Nós vamos falar muito de infraestrutura a partir de agora no nosso Business in Connections. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Business in Connections de hoje no canal do Sidney Botelho no YouTube. Já peço para você se inscrever também no canal do podcast Business in Connections no YouTube, no portal WIG, no WIG Play e no canal do YouTube do WIG, onde eu peço para você se inscrever também. Eu sou o Sidney Botelho e hoje nós vamos falar sobre infraestrutura, tecnologia, fazendo com que a TI seja a base da sua empresa. E pensar, né, que lá atrás não existia nem a função do CTO e hoje a tecnologia é um elemento decisivo para elevar e crescer o seu negócio. O CEO da Leve Tecnologia, um dos maiores especialistas em TI que eu conheço, Leandro Viel. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gostou da Muita introdução? honra. Meu Deus do céu, melhor Nunca que um isso. cara de TI foi tão introduzido perfeitamente Nunca foi em um tão lugar. bem reconhecido do que hoje. E eu posso dizer que eu defendo a classe, nunca participei de nenhum sindicato, mas é uma classe que não tem esse glamour, não é verdade, meu? Não, sempre trabalhando nos bastidores ali, mas fazendo as coisas funcionarem, fazendo as coisas acontecerem, né? Mal sabe todos, se não tiver o cara de TI, a transmissão não chega. Pois é, isso tudo que a gente está fazendo É? aqui não chegaria para ele, não estaria olhando, né? Essa imagem hoje se não tivesse toda uma Tão estrutura por trás. perfeita, chegando em casa no smartphone, utilizando não Pois somente é. a distribuição de dados, ondas magnéticas, tudo, cara. E aí, tudo bem? jóia, Leandro, quando começou a TI na sua vida? Que você é o cara lá que fez processamento de dados ou não? Ou você já Não, foi não mais pe- moderno? Não peguei essa época, não, PD. viu? PD. Não, na verdade, quando eu tive a oportunidade ali de tomar uma decisão por uma profissão, vamos dizer assim, já havia algumas distinções, né? Não tantas, porque, pelo menos no meu momento ali, eram ciências de computação, engenharia, que até hoje elas estão Tá. firmes e fortes, mas não tinha Ciência da tantas. computação naquela, dependendo do ano, também não era, é mais moderninha Você aí, viu? já considera moderno, né? Já, porque se você for colocar a ciência da computação, o curso mesmo, deve ter os seus 20 anos, 20 anos. Caramba, Porque era analista de sistemas. devo estar formado há quase isso também, É. então não é muito diferente mesmo. Eu lembro, porque é da minha época, eu tenho 48, eu saí não tinha, ou era processamento de dados ou era análise de sistemas. Provável. E aí E aí depois, conforme a tecnologia, quando eu comecei, você não precisava nem de diploma, hoje você precisa. Alguns dizem que não, tá na bom, verdade, vai, né? deixa quieto, vai. Segue Isso aí. já vem mudando também, né? Mas existe essa distinção e naquele momento tinha uma afinidade boa aí com essa área de infraestrutura, sem nem saber tanto que Sim. já se chamava infraestrutura, mas começou a surgir alguns cursos, ou vamos dizer assim, informações que eram voltadas para redes, né? Então, redes, Tá. banco de dados, talvez tenha sido uma abertura que o mercado veio acontecendo depois, né? Hoje Tá. a gente tem web, IA, é um absurdo de formas como a academia, vamos dizer assim, achou de conseguir trazer diferentes profissionais aí para a área. Mas você puxou até um tema que é interessante, né? Porque alguns segmentos hoje já não se preocupam tanto mais com questão de formação universitária, assim, né? Você pega normal, posso estar falando dos colegas aí errado, né? Mas eu vejo muita gente que tem essa capacidade de conhecimento, de formação, de aprendizado e vem trabalhando em áreas de desenvolvimento, né? Em áreas que estão aí, às vezes a molecada já começa tendo esse contato muito cedo, né? E deslancha, né? Talvez um pouco menos nessa nossa área de infra, de telecom, né? Que é o seu caso. Mas de desenvolvimento eu tenho visto um avanço muito grande, assim, essa facilidade, e as academias têm corrido atrás aí para trazer um conteúdo relevante e a tempo, né? E que em 4 anos, às vezes, para terminar uma formação, ele aí já pode ter muita coisa mudada também. É que o jovem hoje, principalmente da área de desenvolvimento, ele está antenado já logo em casa.
que hoje, quando você trabalha com games, Sim. o game já é uma linha de programação. Para você passar por fases, você precisa entender o Minecraft, que aí o filme que estava em cartaz, praticamente é uma configuração, e o meu neto, ele sabe tudo, sabe aonde está ali o tijolinho que tem que quebrar, qual ferramenta, tudo isso Pois é é. tecnologia. E na nossa época, na minha, principalmente, era o Atari, e você tinha o Pitfall e ficar pulando lá o jacarezinho com uma cordinha e ainda tinha tudo isso. Então, isso é interessante. Até trazendo um pouquinho aqui, né, sobre diplomas, certificações, tudo bem que tem algumas empresas que pedem certificações, por exemplo, a Cisco, para você Sim. ser uma pessoa especialista da área, você precisa ter algumas certificações para você trabalhar. Mas na minha época, praticamente, quando eu entrei lá na HP, eu não tinha diploma universitário, não. Pois é. Não tinha, e obviamente eu fui desenvolvendo a parte de programação, hardware, tudo dentro da empresa. E depois, obviamente, eu busquei a especialização como um todo e o É certificado. curioso que existem certificações ainda, né, muito forte na área de infra, porque Tá. alguns fabricantes eles trabalham isso de uma maneira que eu entendo hoje, que é até uma forma de você trazer um público que vem criado, vamos dizer assim, a usar a sua tecnologia. Então você comentou da Cisco, a Cisco, claro, é uma empresa enorme, né? Ela tem realmente qualificação para dizer que ela tem equipamentos bons, ela está no mundo inteiro. Mas naturalmente as pessoas vincularam, né, a fabricante com, vamos dizer assim, o conhecimento. Então fala-se de redes, para conhecer de redes eu tenho que conhecer Cisco, eu tenho que Sim. ser certificado. E talvez isso foi mudando, né, com algumas áreas de desenvolvimento e tal, mas que infra não acontece muito, né? Por conta desse pequeno monopólio, vamos dizer assim, que existe em algumas grandes empresas que, ok, a gente quer que você conheça um pouco de redes, mas ao mesmo tempo, como que você conhece? Através dos nossos produtos. Sim. E aí isso é a certificação hoje, né? Então, naturalmente, eu vejo que o caminho está sendo um pouco mais pela experiência, pelo conhecimento. Claro que certificação você vai atrás de um absurdo de informação ali sobre aquele fabricante, mas não necessariamente você acaba, vamos dizer, pensando assim no jovem, né? Ele vai e faz uma certificação Cisco, claro, ele vai acabar sendo direcionado para isso, mas ele pode ir para um outro caminho na carreira que ele nem vai utilizar esse tipo de equipamento e tem que ter um conhecimento que ele sabe que, ó, eu preciso conhecer um pouco a mais aqui para que eu entenda o conceito, não somente operar aquele equipamento específico. Então, e aí a gente fala de outras, né, que são muito famosas, Microsoft, que é muito Sim. forte. Então, por conta que eles têm um domínio muito grande do mercado, mas eu acho que o caminho hoje ele está um pouco menos exigente nesse sentido, né? Rede Novel, eu sou da época da Rede Novel. Existia certificação Novell também. Certificação, cara. Eu fiz treinamento de HP-UX. Pois é. O Unix, aí depois eu fiz o AIX da IBM e o Sun, que era da Sun Solaris. Pois é, comprada pela E Oracle, né? cada um mudava um ou outro comando, aí você tinha que ficar ali mais atento. É um pouquinho de nostalgia hoje, tecnológica aqui. Sempre tem um pouquinho. Como diz o Belchior, é o tema que meu olho brilha aqui. Você viu? O pessoal sabe quem que é o Belchior aqui. O Belchior ele nunca apareceu na tela, mas no meu Instagram tem. Deixa eu falar aqui dos patrocinadores, então eu não consigo sobreviver aqui no podcast, que toda a nossa transmissão tem o apoio da agência Soldigi, da Bárbara Fiuza, é isso mesmo, agência que controla e administra no marketing todas as empresas do grupo Sidney Botelho. Também a Doc Technology, Bitrix 24, um CRM que faz aumentar a produtividade do seu time, da sua equipe, fazendo todo um controle, elevando ainda mais o seu negócio. Toye Produções e Eventos. Quer produzir o seu evento? Você é palestrante? Você é treinador? Quer produzir o seu evento? Toye Produções e Eventos. Feiras, congressos, tem que contar com a equipe da Toye Produções e Eventos. Também tem a Unielas Marcas e Patentes. Você quer registrar a sua marca? Não deixe aquela ideia, aquela inovação parada para alguém vir. Você tem que registrar e ter sim todo o apoio da Unielas Marcas e Patentes.
Toye Treinamentos, levando treinamentos de alta performance para elevar ainda mais a performance do seu time, motivar o seu time através do método Agir para Vencer. Toye Treinamentos. E feche com a nossa patrocinadora master, a Voice Training Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Você quer falar bem igual o Leandro, com essa tranquilidade na área técnica de tecnologia? Você precisa da Voice Training Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Através do método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, você consegue fortalecer a comunicação do seu time. Voice Training, a patrocinadora master do Business and Connections. Leandro, aí você veio lá, tal, redes começando, e até então, né, se nós formos voltar, alguns anos atrás, rede não era tão, assim, forte como é no dia de hoje, porque uma empresa hoje precisa ter toda uma estrutura de comunicação interligando vários prédios, várias sedes, e isso que eu ainda não estou nem levando todos os dados para a nuvem. Pois é. Hoje, quando a gente fala de estruturas, as estruturas são distintas, né? A gente Distintas, tem estruturas físicas ainda que estão dentro da empresa, como estruturas que se tornaram estruturas em nuvem, né? Sim. Estruturas em data center. Na verdade, há uma mistura das duas coisas, né? Inclusive. Mas eu diria que ela evoluiu bastante, né? Tem novas tecnologias, a velocidade de cada dia sendo maior e mais exigida. Mas, por outro lado, o conceito não está muito diferente do que era 20, 30 anos que você comentou atrás, né? Mudou um pouquinho da época, você falou, Novell para Ethernet, mudou, nessa época mudou os os cabos, né? cabos, Os cabos, a ponta também, né? O conector. Mudaram algumas coisinhas, mas o conceito ele é muito parecido, apesar de ser algo novo. Sim. Então não se falava tanto, talvez por conta disso, porque era um pouco misturado as formações, você ouvia, beleza, quem tinha um conhecimento de engenharia ou de elétrica, né? Os temas se misturavam um pouco, até telecom também eram temas que praticamente eram juntos ali, vamos dizer assim, similares. E depois, com esse avanço corporativo, aí a gente começou a entrar muito com redes Wi-Fi, muito com fibra ótica, né? As operadoras também ajudaram um pouco nessa evolução de trazer uma tecnologia que antes ela era parecida com o que nós tínhamos dentro das empresas, ela usava isso, você vai saber melhor que eu até qual que era, né? Sempre de par metálico ou com coaxial, isso foi evoluindo. Hoje elas entregam uma solução que todo mundo em casa acaba conhecendo. Fibra ótica, essa palavra se popularizou, né? Não, a fibra desde a mudança, né, do cabeamento, que até então muitas empresas chegavam via rádio, satélite. Rádio também, é verdade. E aí você tem uma Starlink hoje que muda todo esse conceito de e depois você foi para o cabo coaxial. Do cabo coaxial até mesmo já estava vindo a TV a cabo. Pois é, até hoje, né? Sim, mas depois que praticamente as operadoras, vamos colocar aqui Claro e Vivo, a Telefônica como um todo, mudaram o cabeamento, a fibra chegou e hoje você tem a fibra dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro do seu rack da sua empresa, com até outros modems ali de backups. Então... Justamente, foi um avanço muito grande e eu creio que isso, inclusive, se transfira para dentro da empresa também. Então, o uso da rede corporativa hoje, ela está cada dia evoluindo mais. As pessoas às vezes dizem que haverá uma transição, que não haverá mais cabo, mas eu não creio que isso aconteça, pelo menos no curto prazo, justamente porque as tecnologias são distintas, a entrega também é distinta, então são equipamentos que vão se complementar. Falava-se muito de 5G, né? Sim. Não, porque o 5G ele vai acabar com as redes corporativas, vai ser tudo, você anda na rua, do jeito que você está na rua, você volta para a empresa, continua conectado, mas onde está a segurança nisso tudo? Não tem como você trabalhar uma rede pública, um ambiente público dentro da sua empresa. Então, naturalmente, a tendência é que a gente tenha sempre essa diferença entre o público e o privado. Aliás, esperamos que continue assim, né? Que se isso acaba, cadê a privacidade, né? Então, sempre vai existir essa tecnologia voltada, esse conhecimento voltado para as redes internas, com evoluções a cada dia maiores, né? Então, tanto de equipamentos quanto de cabeamento. Eu comentei no início dessa tecnologia que as operadoras acabaram popularizando, mas que hoje é possível, dentro da empresa, você trabalhar. Eu tenho um volume muito grande de pessoas trabalhando. Eu consigo usar a fibra ótica dentro da empresa, né, com um recurso muito interessante que elas têm uma redução de
de gasto com energia, de espaço, porque ocupam muito menos espaço. Então, isso acho que é uma evolução que ainda vai acontecer dentro dos escritórios, das indústrias. O próprio Wi-Fi hoje, a gente até começou a numerar o Wi-Fi nos últimos anos, né? Ninguém se falava de Wi-Fi 6, de Wi-Fi 5. Criaram esse nome comercial, eu considero assim, né? Porque a tecnologia existiu lá, A, B, G, N, por aí vai. E aí começaram a classificar em números, fica mais Que fácil. na verdade é a Wi-Fi 5, quinta geração, Wi-Fi 6, sexta geração. Só faltaram colocar o geração do lado. Na verdade, eles criaram, acho que, um nome bonito, né? Porque Sim. nós, técnicos, sempre É, falava, isso é A, talvez o público não vai saber, mas AC, AX, B, é, G, eram nomes que os técnicos já estavam acostumados. Aí alguém pensou, poxa, vamos colocar isso em ordem. é. E agora fala-se 6, coloca na prateleira que você vai ter Wi-Fi 6. E as pessoas nem sabem exatamente o que, que isso Para traz que de serve, vantagem, né? exato. Mas para um volume corporativo, industrial, de empresas que tem principalmente o 6, né, que é Tá. um volume maior de pessoas ao mesmo tempo, com muitos dados, vai ser interessante. Agora, para usar dentro de casa, é mais marketing, eu considero, É pelo uma menos. Ferrari, vai, para rodar no trânsito de São Paulo. Por É aí, isso podemos daí, para dizer. a gente falar bem claramente, Bem só para claro. os amigos de casa. Ô, Leandro, hoje, qual que é a velocidade de evolução da tecnologia na infraestrutura? Olha, eu diria que a infraestrutura, curiosamente, ela tem uma velocidade menor até É, do que se a gente observar tecnologias aí, ou linguagens de programação, né? Se a gente fala de iPhone aí, quanto tempo? é Praticamente anual, é anual. é anual, então sempre existe uma evolução nisso. Mas a estrutura hoje, eu diria que tem esses dois lados que a gente falou no início, né? Data center, nuvem, que tem realmente avançado bastante, mas a infraestrutura hoje dentro da empresa é um pouco menos. Ela leva um pouco mais de tempo para se desenvolver, porque ela tem que ser homologada também. Então não adianta eu falar, vou lançar o Wi-Fi 10, vou fazer uma rede de fibra ótica, porque é um navio, né? Tá. Ela é muito grande. Então, toda vez que você faz uma mudança, você tem que qualificar, você tem que homologar, você tem que padronizar. Então, hoje eu posso ter uma linguagem de programação para fazer algum software para essa TV. E tudo bem, não vou prejudicar ninguém. Agora, eu não posso criar um novo tipo de cabeamento, criar uma estrutura nova sem que isso esteja dentro de normas, que seja homologado. Então, hoje a gente fala de ISO, fala de TIA, aquelas todas que A a BNT, BNT. Então passa por um processo muito longo e por isso que demora muito para ser implantado. Agora, se a gente comparar com a estrutura para a nuvem, né, ou seja, a gente está suportando ali linguagens de desenvolvimento para IA, para games, como você falou, ali no por trás, nos bastidores, é praticamente a mesma coisa, né? Só que o hardware tem evoluído, as soluções têm evoluído, mas elas caminham, vamos dizer assim, numa velocidade diferente mesmo do que a gente tem visto em outros segmentos, né? Por conta disso, de homologação, de teste. Eu não posso simplesmente ir lá no data center e falar, ah, poxa, eu quero trocar todos esses equipamentos aqui. Não é assim. Existe um ciclo, né, de investimentos, envolve muito capital das empresas para que consigam realmente, olha, daqui a gente vai mudar para cá. Então eu diria que é mais lento por conta dessas três coisas, por homologação, por padronização e por investimento. Mas E, acontece. e hoje você vê as empresas, né? Eu brinquei, né? Surgiu a carreira nos últimos 30 anos do CTO, teoricamente. Verdade. Porque hoje ele está do lado do CFO e do CEO. Exato. Porque até o RH, desculpa, o pessoal de RH está mais abaixo, porque se você não tiver tecnologia, você não consegue tomar uma decisão para ampliar o seu parque tecnológico, o seu parque logístico, os sistemas utilizados pelo time comercial, a adequação de todo aquele armazenamento de dados vindo do cliente, tudo isso daí envolve. E muitas vezes há uma briga entre finanças e tecnologia, isso é padrão. Como que você, por ser uma pessoa especializada e tem grandes clientes, como que você vê essa mudança de cultura? Vamos ouvir os caras da TI para não ter prejuízo lá na frente. Por acaso você falou um ponto importante, né? Que finanças sempre olha como custo, às vezes, né? Isso que eu nem falei do cara de compras, tá? Eu já falei do cara do financeiro. Pois é, então tecnologia sempre acaba sendo vista como custo ali, né? Mas eu diria que talvez, eu digo talvez porque não estou prevendo nada, mas Tá.
Considerando que as empresas e as pessoas, eu digo as pessoas assim, a pessoa física, né? Em casa, ela está muito mais habituada ao digital. Hoje está tudo no celular, tudo ela. Então, eu digo que ninguém hoje procura um funcionário, um empregado para trabalhar e fala assim, você tem que. Lembra disso? Tinha que ter informática básica. É. Hoje não existe isso. Hoje o básico a pessoa tem que nascer sabendo. Então, talvez essa digitalização, vamos dizer assim, ela está vindo para as empresas, as pessoas meio que já esperam que se tenha, ela vai ter aquela resistência que se tinha antes. Então, por conta dessa adaptação, acaba tornando também uma dependência. Então, eu dependo de um sistema que funcione, eu dependo de uma... Poxa, às vezes o RH que você comentou não tem mais aquela facilidade de encontrar um candidato colocando na porta. Ele tem que usar diferentes sistemas para encontrar. Não, Então, e detalhe, para o RH, para encontrar alguém, você passa por uma bateria de sistemas, né? exatamente. Quem já procurou emprego, aí recentemente você digita lá, a pessoa te seleciona no LinkedIn ou na Cato, ou aonde seja, Pois e daqui a pouco vem uma tela, preenche aqui. Aí daqui a pouco você começa a fazer atividades para ver o seu nível psicológico. É algo que eu tenho medo. Esse daí eu tenho medo. Se passar desse daí, eu tô feliz, que aí eu vou para a parte técnica, mas tudo isso envolve o quê? Armazenamento de dados. Exatamente, automação. Então, Automação. Se uma empresa não tiver esse controle, todo aquele processo seletivo foi pro exato. E olha o ralo. tanto que isso otimiza e o tanto que você consegue agilizar no processo do RH com a tecnologia. Isso a gente está falando de um departamento. Tá, Então, todos os departamentos hoje, eu diria que tem até um pouco essa dependência de que as coisas realmente caminhem. tá. Para que isso aconteça, são tantas disciplinas envolvidas, né? Você acabou de falar de armazenamento, a gente tem o sistema que faz os testes. Então, para que isso se organize, as pessoas não saiam definindo quem vai fazer o quê, a figura de um gestor de tecnologia hoje é importante realmente para que toque esses projetos diferentes, com áreas diferentes. Então, a pessoa de infra ela tem que entender que esse armazenamento ele pode ser muito grande, pode ser pouco, pode ser muito, depende do volume de candidatos que estão sendo procurados ali. Por outro lado, o sistema tem que ser fácil de acessar, a equipe de suporte tem que ajudar o RH, então é uma equipe que precisa ser gerenciada. E antes, quem fazia isso? Não existia o papel porque não tinha quem faria, né? Não, eu tenho uma empresa com a minha empresa de tecnologia, que o cara que era o coordenador de finanças e controladoria da empresa é uma seguradora, não vou falar o nome porque Eita. ele era o responsável por toda a infraestrutura Sim. de TI. Então dava um pane no modem, aí ele era acionado, mas ele era o cara das finanças e controladoria. Justamente. E por quê? O serviço de TI era terceirizado e para economizar a ida do técnico eles utilizavam. Mas é uma empresa multinacional, cara. Sidney, acontece coisas que você não normal, acredita. eu já sei disso, Você eu não sei acredita. disso. Então, a gente está nessa fase, acho que, de transição desse. Ok, nós temos que profissionalizar esse processo de tecnologia, não simplesmente deixar na mão. O que você falou é muito comum. Às vezes, empresas médias, pequenas e médias ali que nós encontramos aquela. Quem que é o responsável aqui pelo. Pode ter até às vezes o profissional interno, né? O cara da TI, alguma coisa, ou do sistema. Mas quem que é o responsável por ele? Ah, é a pessoa do RH, é a pessoa do financeiro. Só, poxa, mas qual que Caiu a internet. Cadê o Pedro? Quem é Pedro? O cara lá da administração. Ele tá falando com o CEO. É assim. Cara, é incrível. acontece isso. Acontece. Eu fui numa loja esses dias, né? Eu comprei o presente de aniversário de casamento para minha esposa e beleza. No dia seguinte eu voltei na loja, tava sem sistema. Essa frase é ótima também, porque eles usam muito de desculpa para isso, não, né? mas não, tava sem sistema. Tava mesmo, né? Então eles só podiam, se eu trocasse o produto pelo mesmo valor, tudo bem. Caso eu quiser, e justamente não tinha o meu produto, eu tinha que comprar um mais caro, ou seja, R$20 mais caro. Eu não podia fazer essa compra. Mesmo que fosse mais caro. Mesmo que fosse mais caro. Produto novo, a não ser que o sistema reconhecesse, ou seja, uma falha sistêmica. E eu cheguei, era 8 horas da noite, a pessoa desde a 1 hora da tarde, estamos sem sistema. Cara, vai para o tradicional contingente. Pois é. Cara, vai na mão, tabelinha. Eu penso assim. Aí As pessoas esqueceram como faz o padrão, né? Elas não sabiam como vender sem o sistema. Verdade. Imagina um caixa hoje, Sidney, fazendo conta
Não, Não pensa. é. Parou. Você precisa passar os produtos. Supermercado grande, eu vejo que esquece. Elas realmente param, os caixas param, porque não tem o que fazer e para. Agora, às vezes tem mercado que hoje tem muito esses mini mercados, mercado de bairro, tudo bem que Sim. tem algumas grandes redes por trás. Tá. Mas às vezes mercados de bairro que tem um caixa ali que a pessoa poderia simplesmente falar, Uma beleza, tá calculadora, aqui, é. calculadora e tal. Ah, não consigo lançar aqui no sistema, não consigo fazer nada, não consigo emitir nada. Eu falei, gente, Mas você vê que é interessante. Porque e olha que nós entra somos de TI. tecnologia, eu, É. eu poderia até falar, que ótimo, né? Continue Não, assim, continue. dependendo. Não, mas se você for olhar, é bom isso, porque é um controle da logística, porque aí a pessoa tá ligada num CRM, num ERP, e tem Claro, todo o controle. Então, teoricamente, tá certo, mas que você deixa o que é vulnerável o cliente, você acha que eu vou voltar ali, naquela exato. loja? Não, eu falei, moça, tá errado, você deveria trocar a bolsa. Aí fica aquela dúvida, né, Sérgio? O que que é mais importante? Você vender ou você controlar o teu estoque, Ou você controlar, alimentar o alimentar o sistema, sistema? Ixi, aí é polêmico. E hoje, nossa, voa, né? Quando a gente fala de tecnologia, É né? sempre assim, aí, ó, Manda uma linha de comando ali para reduzir o tempo. pra diminuir. Ô, Leandro, a gente passou por várias evoluções. Hoje, como que está o mercado? O mercado de TI e infraestrutura? Como que está a Leve Tecnologia? É que vocês têm clientes sólidos, né? Então, aqueles contratos fundamentais que geram a receita da empresa é interessante. Salva o financeiro, mas e as novas aquisições aí? Como que está sendo? É salva, mas sempre buscando mais, assim, Não, sempre, sim, é bom. Porque algum sempre, né? cliente seu tá ouvindo aqui, não, ele tá bom, vou cortar aquele contrato Isso, né, tá dele. Não, ótimo, corta né? não. Que Tá de repente ele ótimo. pode patrocinar o programa Pois aqui. é, aqui tem abertura, Tem né? abertura. São dois lados, Sidney. Os lados, pensando em tecnologia, o legal é que a gente está sempre evoluindo, como a Tá. gente comentou agora, então existem novas oportunidades até para quem está no mercado como eu, trabalhar essas oportunidades. Então, a gente falou de nuvem, né? Então, nuvem hoje acontece muita migração em nuvem, acontece a segurança é um assunto que se pegar, a gente fala só de segurança por aqui, então existe essa preocupação agora do ambiente que está em nuvem, como que ele está sendo protegido, qual que é o acesso, backup, todas as preocupações que nós tínhamos antes dentro da empresa continua agora para a nuvem. Então são temas que, tecnicamente falando, elas continuam evoluindo e têm muita abertura para conseguir trabalhar. Porém, eu acho que aí é uma questão, não sei se do Brasil ou geral, é que nós temos essa dificuldade, por incrível que pareça, de mão de obra, Sim. né? Não sei todas as áreas, não posso falar pela TI como um todo, mas eu diria que mão de obra hoje, pelo menos em infraestrutura, é uma grande dificuldade para alguns as subdivisões, né? A gente falando de TI, infraestrutura e ainda subdividindo ali. Talvez um profissional de cloud, a gente está falando aqui de data center, ele ainda seja um pouco mais fácil de encontrar, ele tem uma formação melhor, por conta disso você acha ele no LinkedIn, como você mencionou mais cedo. Agora, dependendo do tipo de atuação que ele vai ter, se a gente vai falar de um cabeamento, como a gente falou agora há pouco, esse profissional ele não é um profissional que às vezes você encontra ele no LinkedIn, porque ele vem de uma formação diferente, ele vem às vezes de um tipo de trabalho diferente, e essa mão de obra que é um pouco mais voltada, acho que não só de TI agora, né? Tô falando assim, sabe, torneiro mecânico, muita gente fala Não, disso, a né? mão de obra operacional, ela Operacional. tá em crise aqui no Exato. Brasil. Então, mesmo o que eu vejo, né, que o emprego teve uma queda, o desemprego, né, no caso, houve uma queda boa e tal. Ou seja, existe oportunidade, existem vagas abertas. Acho que se um dia você falar com alguém de RH, não sei se já falou, vai falar, olha, existem não sei quantas mil de TI abertas, com certeza vai te passar isso. Eu lembro que eu fiz um podcast lá atrás, até com uma outra mentora, tem uns 4 anos. 4 anos. E ali em Campinas, que tem muitas empresas focadas na área de tecnologia, e eles estavam com uma quantidade de 70 mil vagas. Isso eu estou falando de 4 anos atrás. Pois é, pois é. Então, uns 4 anos depois, já que até acabou a pandemia e ao mesmo tempo deve ter crescido. E é o que muitas vezes, né, é bom para nós mais dinossauros. Os Exato. dinossauros estão voltando à ativa. Estão saindo dos É. fósseis. Sabe? Porque antigamente, quando eu comecei lá atrás, ô Leandro, é muito interessante que os caras de COBOL. Existem Não, alguns ainda não, aí. sim, tem bancos que tem sistema ainda utilizando COBOL. O cara era,
estilo assim, é o cara que foi pra Europa, voltou, fim de salário semana. alto, meu, salário alto. Sim. Que coisa show de bola. Hoje, né, vamos dizer assim, a escassez da mão de obra faz também com que o Exato. preço suba. E Exatamente. hoje, para você montar um time, está difícil. Muito difícil. E até por conta, talvez, dessa. Algumas profissões talvez estejam com essa percepção, né? De os jovens, que é quem normalmente alimentam o mercado, assim, por quem está entrando no mercado de trabalho, eles talvez não tenham mais o interesse em algumas áreas técnicas, inclusive, que TI é uma delas, né? Tá. Então, às vezes, algum segmento que precisa realmente de um operador, de alguma coisa, de um instalador, sofrem também assim como nós, né? Então, infraestrutura, eu diria que tanto o corporativo, que é o que a gente trabalha bastante na Leve, quanto às vezes em data center, você acaba trazendo profissionais de algumas áreas correlatas, às vezes da construção, alguma coisa para montar um data center por conta que não tem, às vezes, especialista dentro da área de tecnologia. Então, eu não pesquisei se isso é um padrão mundial ou se é Não, algo no Brasil, né? eu estava conversando com uma agência, não uma agência, uma empresa de telecom lá de Madrid. É a mesma situação. A gente passa o que Lá o talvez velho pela idade, continente. né? Hã? Lá talvez pela idade, né? Sim, o velho continente passa por isso, os Estados Unidos passam por isso. Então nós já estamos vivendo aquela questão de importar mão de Verdade. obra de outros países. Os Estados Unidos não quer mais, vai sobrar pra gente agora um Vai pouquinho. sobrar para nós, o pessoal da Guatemala, Nicarágua, Peru, Equador. Então, isso é importante a gente falar porque é um gap que talvez para o microempreendedor a mão de obra é realmente um dos maiores desafios. Passou esses dias aqui conosco o Felipe Beraldi da OMIE e é justamente esta questão. E ele falou, pô, a galera tá aproveitando esses recursos como iFood, Uber, essa facilidade de você empreender Pois é. e ao mesmo tempo você deixa de lado algumas profissões que necessitam. Acaba não sendo empreender, mas a pessoa busca às vezes a liberdade de não ter aquele comprometimento, né? Quero não Uber, iFood, ele vai, faz o tempo tempo dele. dele, exato. Então talvez isso seja um problema. Nós, inclusive, Sidney, a gente tem trabalhado agora uma iniciativa até exclusiva, falando aqui, Que bom. que é voltado justamente para formar e buscar esse tipo de mão de obra. Então, é um outro projeto que a gente está chamando de Procura Tech, inclusive, depois eu te mostro, que a ideia nossa é justamente trazer esses jovens, ou trazer alguns aspirantes, assim, gostariam de conhecer um pouco mais da área e tal, até fica o convite, né, quem quiser conhecer depois, para que a gente, através de instituições, de associações que fazem os treinamentos, possam se preparar para o mercado já de uma maneira que você, Sidney, às vezes que precisa de um técnico, você tem uma equipe lá, fala assim, poxa, onde é que eu vou buscar? E às vezes você buscar no Macato, buscar no LinkedIn, você não encontra esse operacional. Então a gente quer colocar, às vezes, assim, ser uma plataforma para trazer essa conexão. Mas por conta disso, falta de É profissional um Get mesmo. Ninja já, né? O Get Ninja, É ele... praticamente isso. Não, o Get Ninja ele vende serviços, né? Vende. Mas eu entraria, até te apoio, depois eu quero entender mais Vou esse te projeto, mostrar. porque eu gosto de fomentar. É uma forma de ajudar até as empresas. Exatamente. Porque você gera uma capacitação, uma experiência dentro de um laboratório, troca de experiência com pessoas que já são realmente, que possuem uma expertise correspondente àquela determinada área e faz com que a pessoa passe por um estágio sem estagiar e ainda ajuda as Sim. empresas. Ela já vem semi-pronta, vamos dizer assim, porque cada empresa tem o seu perfil para adequar e depois montar a pessoa. Acho que falta muito, eu sei que nós temos o Senai aí, que ajuda muito nessa fomentação da educação, mas eu acho que as empresas poderiam ter esse tipo de iniciativa. Por exemplo, pegar a base, trabalhar a comunidade, pega uma HP, pega uma IBM. Sim. Tem um lado social nisso também, né? Pega um próprio Google ou empresas focadas, uma Furukawa da vida, para desenvolver, a pessoa conseguir fazer ali aquele desenvolvimento. Deixa eu falar aqui rapidinho da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, nosso patrocinador master. Olha só,
fala muito bem. Você acha que TI não fala? A gente, pô, TI fala sim. Eu cresci na minha carreira porque eu desenvolvi a habilidade da comunicação. Isso mesmo. E justo a comunicação me fez gestionar projetos, levar ideias, inovação, uma abertura ampla da minha mente para eu conseguir transmitir a mensagem que eu tanto desejava. Então, você quer ampliar a sua capacidade de gerar recursos e negócios da sua empresa? Você precisa ter um treinamento de comunicação e oratória, fortalecendo o seu time comercial, o seu time técnico, e então um trabalho em company da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Ah, você desenvolveu um sistema e vai participar de um congresso, você precisa treinar esse executivo. QR Code na tela para você agendar uma sessão experimental com o time da Voice Training para treinar esse seu executivo para ele levar a mensagem, levar o serviço, levar o produto e realmente fazer com que a inovação que você criou seja algo relevante para o seu setor de atuação. Então, aprimore a comunicação. Voice Training, Escola de Oratória. Leandro, hoje a Leve, qual que o cliente-chave ainda são os call centers? Porque call center precisa de mão de obra, de infraestrutura, hein? Sempre é uma oportunidade, né? Call center é um volume absurdo. Tem bastante ainda no mercado. Tem bastante gente trabalhando ainda no Principalmente mercado. centrais de atendimento que não param de ligar para nós o dia inteiro. A gente nem entra nesse mérito, né? Porque, enfim, mas pensando na base, né? Na estrutura do VoIP, tudo para a pessoa ter o ambiente preparado. Sim, é um dos grandes potenciais, né? O call center, ou grandes centrais de atendimento. Mas hoje a gente tem uma uma diversidade realmente de áreas que a gente consegue atender, desde segmentos do varejo até o industrial, o corporativo, que é o que a gente tem falado bastante aqui pelo volume de pessoas. Então, a gente acaba atuando em diferentes áreas por conta que a base é igual para todo mundo, vamos dizer assim. Então, isso não muda muito. Não muda muito. Então, mesmo que a empresa tenha uma demanda diferente ali, porque a gente trabalha com vendas, a gente trabalha com atendimento ao público, a gente tem uma loja, a gente tem... Não importa, a base da estrutura de tecnologia ela é sempre a mesma. Acima disso, inclusive, a gente acaba sendo a pessoa que vai suportar, entre aspas, né? Suportar, assim, de dar esse suporte para o sistema que a pessoa tem. A gente falou de loja agora há pouco, né? Sobre a venda. E é basicamente isso. Então, toda a infraestrutura tem que estar funcionando, redundante, para evitar problemas de queda, mas acima disso você tem o sistema propriamente dito da empresa, o sistema de venda, o CRM, o sistema de emissão de cupons. E isso normalmente existe em empresas no mercado especializadas que cada cliente opta pelo seu, é mais ou menos igual a maquininha de cartão, né? Cada um escolhe a sua de acordo com a taxa. E ainda essas pessoas têm que entender que cada ferramenta desta leva um certo consumo por parte do processamento, e desse processamento entra muito o quê? O cara da infra. Exatamente. Porque não adianta você colocar 3 sistemas pesados deixando o servidor como se fosse o notebook do CEO da empresa. A gente vê muita coisa, viu? É isso que acontece, não é verdade? Eu não estou muito fora da realidade não, né? Não, notebook ainda tá bom, viu? Às vezes aquela maquininha, coitada, que sobrou porque não tinha mais ninguém usando, vamos colocar ela de servidor, né? Porque as pessoas têm esse conceito de servidor como uma máquina que ela vive sozinha, mas não é. Ela é uma máquina backup, né? Não, pô, essa aqui não tá usando, deixa ela lá no cantinho que ela vai servir de servidor. E aí toda a central, toda a base do sistema da pessoa. E o curioso ainda, Sidney, é que às vezes tem colegas de área aí que são os que desenvolvem os sistemas, né? A pessoa que criou aquilo tudo fala, poxa, não, coloquei um sistema dentro da empresa que a gente vende, e aí a pessoa vai fazer o controle de clientes, vai fazer o controle de estoque, aí ela chega e vai olhar no cliente onde é que ele colocou aquilo e tá nessa maquininha que nem tampa tem, tudo parada. Não, você tá falando uma coisa, uma vez eu participei de um webinar, né, de call center, soluções, serviços de telefonia por IP, tô lá. E, pô, tinha umas 7.000 pessoas no webinar online e tinha lá os presidentes de grande, não vou falar o nome das empresas, não, que de repente os caras vêm aqui. Quem sabe? Não, mas só tinha gente grande, da Sim. infra, de telecom, de tudo. Beleza. Sim. Eu, por muitos anos, fiquei desenvolvendo sistemas para call centers, né, para facilitar.
E do nada eu fui o último a falar de 12, eu cheguei assim, não adianta você ter a ferramenta X com a velocidade Sim, X, praticamente você ter totalmente um banco de dados robusto, se a máquina do operador ainda é um 486. pois é. Se ele abrir 3 telas, por isso que quando o cliente liga, ele fica lá só um minuto que o sistema está pesquisando. Pois é, olha. Porque eles pensaram em tanta tecnologia e esqueceram do principal, Exato. o motor de utilização, que seria o equipamento do operador. É isso. E vocês da TI, vocês têm que passar. Vocês da TI, hein? Você viu, já generalizou. Já generalizei. Mas a dificuldade, Sidney, acaba sendo justamente isso, né? A TI, normalmente, né? Ela vai sempre recomendar o melhor, ou pelo menos o ideal, né? Tem alguns colegas nossos aí que são um pouco, assim, empolgados demais e não pensam muito no negócio, né? Então a gente, até na Leve, tem esse cuidado de entender também. Não adianta, eu tenho que colocar o necessário e o ideal pensando projetando aquilo para alguns anos também. Não adianta ser bom hoje, né? Então, eu não estou falando só de hardware, né? De computador. Tem que pensar na estrutura toda. Sim. Mas às vezes o que acontece é isso, né? Às vezes é bem dimensionado, mas o negócio, ou seja, o responsável do negócio acaba falando, não, mas isso não é um investimento que a gente pode fazer? Poxa, é exatamente o que você falou agora. Então, por que que existiu esse investimento no sistema, em todo esse recurso que a gente vai atender o cliente agora com VoIP, com tecnologia, com IA? Poxa, mas você não cuidou da sua estrutura, falando da estrutura, né, que é meu segmento, você não cuidou da sua estrutura para suportar esse tipo de inovação que você gostaria de fazer. E aí a sequência é o quê? A insatisfação do cliente. Você liga lá, tá sem sistema. E às vezes você falou de central de atendimento, né? Quantas vezes a gente passa por várias etapas Da URA. da URA, para chegar na hora e falar assim, poxa, obrigado pela sua ligação, mas eu tô sem sistema. Rapaz, desliga então o telefone de uma vez, porque... Na hora. Aí, olha o conflito. Se a URA identificou a pesquisa dos dados da pessoa, quer dizer que tem sistema. Aí você tem um ponto, hein? Se a URA identificou, já tem um sistema. Está conectado em algum servidor. Exatamente. E quando chega no operador, Ele não tem sistema. ele não tem sistema, tem algum erro. Sim. Tem algum erro. Então, eu sempre bati na tecla. Gente, vamos analisar o contexto. Porque então a URA está indo para um outro caminho. Então usa o servidor da URA para chegar para o operador. Porque esse nunca falha, né? Não, se ele não está falhando, só para a gente ficar ouvindo as gravações. Pois é. Ó, você vê que eu fui bem técnico agora. Fui bem. Já estou vendendo soluções aqui. Exageramos no técnico, será? Nossa, sei lá. Cara, eu vejo muito o crescimento dos data centers. Pois é. Porto Alegre, eu acho que não é Porto Alegre, o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, eu não me lembro da cidade agora, ou a cidade, mas o estado eu sei, Rio Grande do Sul, que eles estão criando um polo. Nós temos aqui o polo de São José dos Campos, nós temos um polo tecnológico em Araraquara, no interior de São Paulo, temos em Campinas. Só para vocês entenderem o conceito de data center. Sim, bom. O data center, se você tem uma empresa aqui em São Paulo, para você ter um espelhamento, uma base, eles deixam pelo menos 100 quilômetros de distância da origem, porque você precisa ter esse armazenamento por segurança dos dados. Também, por segurança dos dados. Cai uma bomba aqui nessa cidade, a outra suporta os dados. Isso daí tem. E trabalha meio que em espelhamento. Aí a gente entraria aqui em várias... Muito técnico. Mas acho que é fácil de a gente entender, às vezes, como é um local realmente onde você faz algumas coisas. Você protege a informação, que é o que você disse, contra vários intempéries. Então, se você coloca dentro da sua empresa ou dentro de casa, né, um equipamento para gerenciar seus dados, você não tem uma segurança de energia, de incêndio, exaustão, enfim. E a distância também, você falou de um ponto que o pessoal esquece às vezes, né? Realmente, se acontecer uma catástrofe, como aconteceu do Rio Grande do Sul, né? Sim. Onde você tem aquelas informações dentro da sua empresa e a sua empresa foi uma das afetadas pela água, seja o que for. Normalmente os data centers estão em ambientes ou locais que têm, ou são altos, ou eles têm proteção, enfim, segurança contra esse tipo de intempérie, além de redundância e tudo mais. Mas o grande ponto hoje, acho que do aumento, Sidney, não chega a ser tanto por segurança. De uns anos para cá, uns 10 anos talvez, você que também é da área, deve se recordar que muitos dos data centers, quando a gente buscava, eles eram fora do Brasil.
Por quê? Às vezes por questão de custo, né? Por questão que a mão de obra é mais barata e tudo mais. Porém, o que acontece hoje não é que as empresas estão buscando mais segurança. Eu acho que a partir do momento que você tem como você falou, dois polos, às vezes para o Brasil aquilo vai resolve, que não é todos ali que estão hoje num data center privado, pelo menos daquele ali. Mas não quer dizer que os data centers que fornecem serviços para a nuvem que a gente chama de pública, né, que são aquelas nuvens que a gente contrata hoje, o Gmail, hoje o que a gente tem de arquivo é uma nuvem pública. O OneDrive. O OneDrive, exatamente. Essas grandes empresas, elas precisam de data centers para operar. Algumas têm as próprias, né, Microsoft, Google, com certeza. Porém, se você tem grandes polos, a gente tem acho que aqui em Alphaville terminando, se já não terminou, né? Bem na rodovia. Bem no Rodoanel ali. Elas estão o quê? Elas estão criando, vamos dizer assim, elas estão atendendo uma demanda que elas já visualizaram. Ou seja, se eu tenho uma dessas big techs que precisam, ou às vezes grandes empresas que precisam oferecer agora serviços que estão cada dia mais na nuvem ou para o público geral, e a gente fala aí não só de Microsoft, mas você pega uma Netflix. Então, para viabilizar você ter um acesso rápido e de qualidade aqui em São Paulo, não adianta você ter um data center em Washington, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, essa demanda de velocidade cada dia maior, de qualidade da entrega dos dados, está criando essa oferta agora de muitos investidores, provavelmente você é um deles aí que eu sei bem, investindo forte em data centers. Tô ali num investimento. Você deixou uns 5% da carteira para investir nos data centers, né, Sidney, que eu sei. Então, muitos estão surgindo justamente para atender essa demanda que está surgindo, que não é a nossa empresa, às vezes, que não tem nossa, preciso ter uma informação minha no data center. Talvez não. Mas as grandes, elas cada vez mais têm que entregar qualidade, entregar velocidade, entregar as informações com segurança próximo da pessoa. Por mais que as conexões, para quem não sabe, né, que acontecem entre países, aconteça por cabo de fibra ótica, né, são submarinas e tal, por mais rápidas que sejam, ainda elas são lentas para algumas aplicações, né? Elas podem ser lentas, às vezes, para uma aplicação de vídeo, porque é muito pesada, ela precisa ser entregue imediatamente. Ela pode ser lenta para uma aplicação hospitalar, né? Porque hoje a gente está vendo operações remotas e tudo mais. Então, imagina isso, tem que esperar um pouquinho, faz um movimento aqui, demora um corte. O coração E fica esperando o próximo comando, né? Que você falou do comando. O cara dormiu na ponta. Então, eu acho que para quem quer investir, é um bom momento, viu? Leve tecnologia para sua casa, Leandro Viel. Essa trocadilho mesmo. Você gostou, né? Gostei dessa, né? É isso mesmo. Eu agradeço a sua participação, voou o tempo aqui. Você vê? Realmente foi via fibra ótica a nossa conversa. Tá vendo? E para mim foi muito satisfatório para assim mostrar para as pessoas que a infraestrutura ela é fundamental e ter uma empresa sólida como a sua aqui falando para a audiência. Não adianta você ter a melhor estratégia comercial se você não tiver a base de tudo. Depois entre equipe, capital humano e também tudo que envolve o empreendedorismo e querendo ou não, TI é business, TI é conexão, literalmente. Literalmente, exato. E eu agradeço. Leandro, muito obrigado mesmo pelo carinho, hein, aqui no BC. Eu que agradeço o convite, parabéns por essa iniciativa, trazendo pessoas relevantes aí para falar de negócios, né? E hoje a gente falou aqui de formação, de fomentar o mercado, é o que você vem fazendo também, parabéns. É isso daí, sempre com o apoio da agência Soldigi, também Docu Technology, Toye Produções e Eventos, Unielas Marcas e Patentes, também a presença da Toye Treinamentos e a Voice Training, a nossa patrocinadora master, a Escola de Oratória e também formação de palestrantes. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui, sem dúvida nenhuma, um bate-papo que é agradável, ainda mais quando você vive essa área tão importante da tecnologia, e eu vivo isso há 33 anos e amo muito tecnologia e estou trazendo novidades também, principalmente para a Voice Training, e hoje o Leandro Viel, aqui da Leve Tecnologia, trouxe um pouco sobre tecnologia de infra, também as novidades sobre data center. E por que não? O Portal IG, que há mais de 25 anos está aí,
é uma fonte de informação, não somente jornalística, mas foi um dos portais que inovou, Pioneiros. oferecendo internet grátis para as pessoas quando ainda era linha de escada. Então é isso, a tecnologia evolui, você evolui, o Business in Connections é para evoluir você através de cada profissional que aqui passa. Eu agradeço muito porque nós falamos sempre no meu canal Sidney Botelho do YouTube, já peço para você se inscrever, também no canal do podcast Business in Connections, também no portal IG, no IG Play e no canal do YouTube do IG. Eu agradeço muito a sua participação, espero que você tenha realmente evoluído dessa forma tão tecnológica. Não perca nenhum episódio, voltamos durante todo esse período juntos. E eu, Sidney Botelho, como gosto de encerrar, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente, até mais.